Começamos mais uma aula. Fala aí, meu aluno, fala, minha aluna. Nessa aula sobre análise combinatória, nós começamos um assunto muito importante, que é o assunto permutação. Você aprenderá a partir de agora, não só nesse bloco, gastaremos aqui alguns blocos porque o assunto merece, o assunto é importante, cai bastante em prova e além de cair em prova de maneira isolada, nós usamos ele dentro de outros assuntos. O assunto permutação merece a nossa atenção, merece que nós dominemos o assunto e eu começo então nesse momento. Coloco aí em sua tela análise combinatória, dentro dela chegamos em permutação. Johnny, permutação é o quê? É o processo que calcula o número de possibilidades de trocar elementos de lugar entre si. Podemos dizer, portanto, que a permutação é um processo de contagem. Esse processo de contagem, ele calcula alguma coisa. Ele calcula o número de possibilidades de nós trocarmos elementos de lugar entre si. Nós temos elementos que estão posicionados, e aí eu olho para eles e pergunto assim, escuta, se eu trocasse esses elementos de lugar entre si, quantas possibilidades diferentes eu teria de fazer isso? E para que eu responda isso rapidamente, para que eu responda isso sem a necessidade de fazer uma a uma, existe um processo. O processo é chamado permutação. Para que você entenda isso ainda melhor, faz o seguinte, vem para cá, eu coloco na sua tela isso aqui, ó. Imagine que eu tenho 3 pessoas, Ana, Beto e Caio, certo? E eu tenho eles nessas posições. A Ana vem primeiro, Beto vem segundo, o Caio vem por terceiro, colocarei aqui, ó, primeira posição, colocarei segunda posição, colocarei terceira posição. E aí eu quero que você perceba o seguinte, a Ana está na primeira posição, o Beto está na segunda posição e o Caio está na terceira posição. Pergunta, se eu trocar esses elementos de posição, se eu trocar esses elementos de lugar entre si, quantas possibilidades diferentes existem? E aí eu começo lá. Veja, eu posso deixar a Ana em primeiro e trocar esses dois de posição. Caio vem em segundo, Beto vem por terceiro. Uma outra possibilidade é eu colocar o Beto em primeiro, aí eu coloco a Ana em segundo e o Caio vem por terceiro. Mas eu podia pensar no seguinte, deixa o Beto aqui em primeiro, coloque o Caio na segunda posição e a Ana vai por último. E ainda eu poderia dizer, peraí, existem mais 2 possibilidades. Eu posso colocar o Caio por primeiro, a Ana por segundo e o Beto por terceiro, ou ainda o Caio primeiro, o Beto por segundo e a Ana na terceira posição. E aí você percebe que quando eu troco os elementos de posição, eu tenho 6 possibilidades diferentes. Primeira possibilidade, Ana, Beto, Caio. Segunda possibilidade, Ana, Caio, Beto. Terceira possibilidade, Beto, Ana, Caio. A quarta possibilidade, Beto vem primeiro, Caio segundo, Ana por terceiro. Quinta possibilidade, Caio, Ana, Beto. E a sexta e última hipótese, Caio, Beto e Ana. Veja que nesse caso, nós temos um total de 6 possibilidades diferentes. Eu acabei de fazer uma a uma. Eu acabei de fazer possibilidade por possibilidade. E aí você diria assim, peraí, Johnny, mas nesse caso você fez uma por uma porque são só 6, né? Você imagina que fossem mais elementos, daria para fazer uma por uma? Claro que não. Os processos de contagem, a análise combinatória, tem justamente o objetivo de evitar que nós façamos uma por uma, de evitar que nós tenhamos que fazer possibilidade por possibilidade. Uma maneira de você resolver isso aqui rapidamente seria o seguinte, você pensar da seguinte maneira e eu colocarei para você. Eu poderia pensar primeira possibilidade, segunda possibilidade, terceiro elemento. Aí eu pensaria assim, vou escolher um deles para colocar na primeira posição. Quando eu olho aqui, eu tenho 3 elementos diferentes. Eu tenho 3 opções para colocar na primeira posição. Vamos supor que eu coloco a Ana. Aí eu penso assim, vou escolher o segundo colocado. Sobraram 2 possibilidades. Aí eu penso assim, vou escolher o último colocado. Sobrará apenas uma possibilidade. Eu vou escolher o primeiro e
vou escolher o segundo e vou escolher o terceiro. No momento que eu escolho o primeiro, existem 3 pessoas. Quando eu escolho o segundo, sobraram apenas 2 pessoas. No instante que eu escolho o terceiro, sobrou apenas uma pessoa. O conectivo E significa multiplicação. 3 vezes 2 vezes 1, resultado igual ao número 6. Só que aí você olha para isso aqui e fala o seguinte, peraí, Johnny, esse cálculo aqui, por acaso, não é um fatorial, não? Esse cálculo aqui, por acaso, não é igual ao cálculo do fatorial? É igual, porque eu tenho 3 vezes 2 vezes 1, 3 que multiplica o antecessor, 2 que multiplica o antecessor. Esse cálculo aqui é a mesma coisa que 3 fatorial. Coincidentemente, são 3 elementos que eu tenho aqui. E é por isso que surge para nós o seguinte conceito. Quando nós estivermos falando sobre uma permutação simples, e aí eu preciso que você aprenda o que é uma permutação simples. Chamaremos a partir de agora uma permutação simples, um processo de troca de posição. Eu tenho elementos os quais trocarei de posição entre si, e eu chamo sem repetição porque os elementos são todos diferentes. Não há elementos iguais, não há repetição de elementos. Claro, é permutação sem repetição. Permutação simples é a permutação em que não existem elementos iguais. Eu coloquei na tela para você. Chamaremos de permutação simples a permutação em que não há elementos repetidos. Quando você percebe que a questão pede para nós, deixa eu colocar uma flechinha aqui. Quando você percebe que a questão pede para você o número de possibilidades de você trocar os elementos entre si, e você percebe ao mesmo tempo que não há elementos repetidos, você dirá, doravante, é uma permutação simples, também chamada permutação sem repetição. Quando você for resolver uma questão de permutação simples, basta você fazer N fatorial. E você pergunta para mim, quem é essa letra N que você está usando aqui, professor? É o número de elementos que você vai trocar de posição. É o número de elementos que você vai permutar. Aliás, né, o verbo permutar tem um significado bastante claro. Não sei se você lembra disso. O verbo permutar significa trocar, trocar de lugar. Você pega uma coisa que é sua e troca pela coisa que é do outro. Você faz uma troca de lugar, uma troca de objetos. Isso é permutar. Permutação simples, processo que calcula o número de possibilidades de nós trocarmos os elementos de posição entre si quando não há elementos repetidos. Você observou nos exemplos, ou no exemplo que eu fiz antes, que de fato não havia elemento repetido. Você observou que quando eu falo contigo Ana, Beto, Caio, são 3 elementos diferentes entre si. E eu quero trocá-los de posição. Quando eu troco eles de posição, eu fiz uma por uma e foram 6 possibilidades. Aí eu mostrei para você que havia um cálculo rápido que levaria até o resultado, que era 3 vezes 2 vezes 1. E naturalmente você percebeu que 3 vezes 2 vezes 1 é um fatorial. Aí você percebe que quando você troca os elementos de posição e não existe repetição, para que você acelere o processo, você grava a seguinte fórmula. A permutação de N elementos, quando você vai permutar, quando você vai trocar N elementos de posição, basta que você faça N fatorial. Qual é a linguagem que você faz aqui? Qual é a linguagem que você usa a esse respeito aqui? A linguagem que você usa é esse P que está aqui significa permutação. Eu vou trocar os elementos de lugar, portanto, permutação. Beleza. Ô, Johnny, eu vi uma letra N subscrita aqui. Essa letra N é o número de elementos. É a permutação de N elementos. Quando eu uso essa linguagem,
É porque não existe repetição. É a permutação de elementos sem repetição. Qual vai ser o resultado? Pega o número de elementos e calcula o fatorial. Portanto, a partir de agora, você não precisa mais fazer o processo um a um. Você não precisa mais montar o cálculo. Bastaria você pensar da seguinte maneira. Aqui eu tenho um total de 3 elementos. Se eu tenho um total de 3 elementos, n é igual ao número 3. Eu quero calcular o número de ordens, o número de possibilidades. A fórmula diz assim, a permutação de n é igual a n fatorial. Nesse caso, a letra n vale 3, portanto, permutação de 3 é igual a 3 fatorial. Como você sabe, 3 fatorial é igual ao número 6. Portanto, eu tenho 6 possibilidades de trocar os elementos entre si. Você aprendeu as 3 maneiras de resolver a questão. A maneira rápida, usando a fórmula, a maneira meio rápida, que é montando o processo, e a maneira que você nunca usará, que é você fazendo uma por uma. A graça é que agora nós podemos resolver questões mais complicadas. Por exemplo, imagine que eu coloque 4 pessoas. Eu coloco Ana, Beto, Caio e Daniel. E eu peço que você troque os elementos de posição. Eu peço que você troque eles de posição entre si. Qual é a pergunta, Johnny? Quantas possibilidades existem de trocar essas pessoas entre si? Quantas ordens diferentes eu posso ter com esses elementos aqui, com esses 4 elementos? A primeira ordem já está montada. A primeira ordem é justamente essa. Ana por primeiro, Beto por segundo, Caio por terceiro, Daniel por quarto. Nós poderíamos fazer uma por uma, evidentemente, mas não vale a pena. O que importa nesse caso é o seguinte, o número de elementos é igual a 4, porque afinal são 4 pessoas que eu tenho aqui. Outro fato importante é que não há repetição. Você percebe que nós não temos elementos repetidos e, portanto, esse processo não tem repetição, é uma permutação simples. Esses 2 fatos nos levam a isso aqui. A permutação de n elementos, ela vai ser igual a n com o sinal de fatorial. A permutação de 4 vai ser igual a 4 fatorial. Você aprendeu que 4 fatorial significa 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, que significa 24. São 24 possibilidades diferentes de você conseguir fazer esses 4 elementos trocarem de posição entre si. Perceba que essas 2 informações são muito importantes para nós. A primeira, o número de elementos envolvidos. E a segunda, o fato de não ter repetição. Por quê? Caso houvesse repetição, a fórmula que nós usaríamos seria outra. Nós teríamos um processo adaptado. Esse processo de você simplesmente fazer o fatorial, ele é usado quando não existe repetição. E agora é importante também que você saiba o seguinte, quando é que você usa a permutação? Ao pé da letra, você usa a permutação, você usará a permutação simples quando não houver repetição, quando nós soubermos o número de elementos e a pergunta feita pela questão é o número de possibilidades de você trocar os elementos entre si. Mas nem sempre o autor é tão claro como eu fui agora. Às vezes, ele pede o número de filas que você pode formar com esses elementos. Ou o autor pede o número de ordens diferentes que podem ser montadas com esses elementos. São os tipos de questão que nós temos que aprender a resolver. Para que você tenha muita clareza nisso e você não esqueça nunca mais, eu colocarei no material isso escrito. Colocarei para você nesse local aqui, ó, lá no começo. Colocarei para você aqui. Quais são os comandos de questão que você tem que reconhecer como sendo de permutação? Como que você lê uma questão e você reconhece que é uma questão em que você deve aplicar permutação? Sempre que o autor pedir para você o número de
filas diferentes que podem ser formadas. Imagine que eu vou para você e digo assim, olha, nós temos 8 alunos, existem 8 pessoas. Quantas filas diferentes eu consigo fazer com essas 8 pessoas? Essa é uma questão de permutação, por quê? Porque para que eu faça filas diferentes, eu vou trocando eles de posição entre si. Sempre que eu trocar 2 ou mais elementos, a fila mudou. Portanto, ao perguntar o número de filas diferentes que podem ser formadas, eu, no fundo, estou perguntando quantas formas diferentes eu tenho de mudar aqueles elementos de posição. Traduzindo, quando perguntarem para nós número de filas distintas que eu posso fazer com aqueles elementos dados, você aplica permutação. Se não houver elementos repetidos, permutação simples é bem tranquilo. Uma outra possibilidade bastante importante que nós temos aqui é o número de ordens diferentes que eu tenho para aqueles elementos envolvidos. Então você veja só, eu vou para você e digo o seguinte, com 5 elementos, quantas ordens diferentes existem? Lembre que ordem é primeiro, segundo, terceiro, quarto e quinto. Se eu tenho 5 elementos, quando eu vou escolher quem é o primeiro, quem é o segundo, quem é o terceiro, quem é o quarto e quem é o quinto, no fundo, eu estou fazendo uma fila, né? E se eu estou fazendo uma fila, permutação. Pronto. É um segundo comando muito importante que nós temos aqui. O terceiro é aquele que eu já falei para você. É quando o autor pergunta o número de possibilidades, o comando vem dessa maneira mesmo, o autor vai perguntar para nós o número de possibilidades de trocar os elementos, número de possibilidades de trocar os elementos entre si. E aí ele vai ser bem claro, vai dizer dessa maneira mesmo, número de possibilidades de trocar os elementos entre si. Muito bem. E a última possibilidade, não menos importante, é o número de possibilidades. Essa aqui também cai bastante em prova, que é a quarta maneira de nós cobrarmos ou de cobrarem de nós permutação. Número de possibilidades de distribuir. Essa aqui cai bastante em bancas como o Sebrasp. Número de possibilidades de distribuir N elementos, cuidado com esse detalhe, N elementos em N lugares diferentes. Em N lugares diferentes. Aí eu vou te dar um exemplo aqui e eu quero que você só marque para mim que eu tenho que ter N elementos e N lugares diferentes. Imagine que eu fale assim, quer ver? Uma família possui 5 pessoas, as 5 dirigem. Quantas maneiras eu tenho de distribuí-las nas 5 posições do carro, nos 5 lugares que existem em um carro? Quer uma outra possibilidade? Eu tenho 5 livros e eu preciso colocá-los em uma estante com 5 lugares diferentes. Quantas maneiras eu tenho? Quer um outro exemplo? Eu tenho 10 objetos decorativos e eu tenho que distribuí-los em uma prateleira com 10 lugares diferentes. O número de objetos tem que ser igual ao número de lugares existentes. E eu tenho que distribuir esses elementos lá dentro. Atenção! Não pode ter mais elementos do que lugares. E não pode ter mais lugares do que elementos. Tem que ser quantidade igual. É uma mera distribuição. Eu tenho 5 pares de tênis para distribuir em uma prateleira com 5 degraus. Pronto. Aí eu tenho que justamente perceber que é a mesma quantidade. Ok? São basicamente os comandos que aparecem em que você usa permutação. Quando acontece isso, claro, né? Essa permutação, ela pode ser com ou sem repetição. Porque quando eu falo de pessoas, é claro, né?
Ao falar de pessoas, é evidente que não tem repetição. Mas se eu falo de objetos, pode ter elemento repetido, antes que você fique preocupado. Ô, Johnny, mas nunca vai ter elemento repetido. Claro que vai, é possível que tenha. Por que é possível que tenha? Porque se eu estiver falando de objetos, se eu estiver falando de letras, por exemplo, pode ser que existam letras repetidas. Pode ser que existam objetos iguais. Agora, claro, se eu falo de pessoas, não. Se eu falo de pessoas, nunca teremos repetição. Aí depende do que a questão está falando para nós. Muito bem, nessa tela aqui eu coloquei algo muito importante, os tipos de comando de questão em que você usará permutação. Quantas filas podemos formar com N elementos, número de ordens diferentes que eu consigo ter com N elementos, número de possibilidades de trocar os elementos dados entre si, número de possibilidades de distribuir N elementos em N lugares distintos. Eu disse a você, e é muito importante, que se não houver elementos repetidos, a permutação chamar-se-á simples. E nesse caso, o número de possibilidades, o número de maneiras diferentes de executar a permutação é N fatorial. Veja, portanto, se eu tenho 3 pessoas e eu quero trocá-las de posição entre si, eu quero fazer uma permutação entre elas, basta que eu faça 3 fatorial vale 6. Se eu tiver 4 pessoas, o número de possibilidades que eu tenho de trocá-las de posição entre si, o número de filas que eu posso formar com elas, o número de ordens diferentes entre essas pessoas, ou seja, o número de permutações diferentes é 4 fatorial. 4 fatorial é igual ao número 24. Esse é o básico que você tem que saber sobre o assunto permutação. E agora, eu trouxe para você aqui alguns exemplos consecutivos de questão que podem aparecer na sua prova. Por exemplo, essa questão aqui esteve na prova da Prefeitura de Salvador. Quem fez a prova foi a FGV lá em 2019. E eu preciso que você agora atente a todos os detalhes. Quer ver? Trocando-se a ordem das letras da sigla PMS, de todas as maneiras possíveis, obtém-se os anagramas dessa sigla. O número desses anagramas é... E aí eu quero que você aprenda uma palavrinha importante aqui. Quando o autor falar com você de anagrama, se você não sabe o que é, aprenda agora. Anagrama é uma fila de letras, nada mais do que isso. Sempre que nós falamos anagramas da palavra tal, os anagramas da palavra tal são as filas que podem ser formadas com as letras daquela palavra. Se eu vou para você e falo assim, ó, quais são os anagramas da palavra lei? Você vai trocando as letras de posição e vai trocando a fila. Se eu coloco a letra E primeiro, a letra L por segundo, a letra I por terceiro, é uma outra fila, e assim por diante. De tal maneira que quando nós falamos em anagrama, nós estamos falando de fila. Quando nós estamos falando de fila, nós sempre estamos falando sobre permutação. O autor está perguntando o número de permutações possíveis usando as letras da sigla PMS. O que importa para nós é isso aqui, ó, PMS. 2 informações se sobressaem a esse respeito. A primeira informação é a seguinte: quantas letras tem aqui? O número de letras é igual a 3. Segunda informação importante: existe repetição? Há algum elemento repetido? Não, não há repetição. Você então pensará da seguinte maneira: eu tenho uma permutação e essa permutação não tem repetição. Para que eu saiba o total de possibilidades, basta que eu faça a permutação do número 3. A permutação do número 3 é 3 fatorial. Nós sabemos que 3 fatorial é igual ao número 6. Portanto, permutação de 3 é igual a 6. Você tranquilamente assinala a alternativa E. Prof, é só isso? É só isso.
Bastaria você entender que anagrama é fila de letras e fila de letras é permutação. Vou arrumar isso aqui um pouquinho melhor, mas antes eu quero dar uma ênfase em outra coisa importante, né? Logo no começo, a gente já sabia que era uma permutação, porque ele disse, trocando-se a ordem das letras da sigla PMS. E eu já falei para você que quando o autor pede que você troque a ordem dos elementos, nós estamos diante de uma permutação. Portanto, você já sabia que era uma permutação, bastava você observar ali se havia ou não repetição. Então, no caso, eu quero que você grave isso aqui, ó. Quero muito que você grave. Quando nós falamos em anagrama, é muito importante que você lembre, foi o que eu falei antes, colocarei aqui, que anagrama nada mais é do que uma fila de letras. E sempre que eu falo em fila, você então fala em permutação. É por esse motivo que quando você encontra pela sua frente questões que falam de anagrama, invariavelmente você cai nas técnicas de permutação. Claro, existem palavras que possuem letras repetidas, é óbvio, né? E se a palavra tiver letras que se repetem, ela não será uma permutação simples e você aprenderá como lidar com isso nos próximos blocos. Nesse momento, nós estamos aptos apenas a fazer anagramas de palavras que não possuem letra repetida. Fechou? Próximo exemplo que eu trago para nós é esse exemplo aqui, ó, Banca Vunesp, PM São Paulo, ano 2018. Em um armário há 5 prateleiras e será preciso colocar 5 caixas de cores distintas, cada uma em uma prateleira desse armário, sem que haja uma ordem específica. O número total de maneiras de colocar essas caixas nesse armário é. Por isso que é tão importante que você saiba isso aqui, ó. Por isso que é muito importante que você tenha todos os detalhes. Vou até arrumar aqui essa minha flechinha para que você, essa minha chave, né, para que você dê atenção especial para essa última também. Por isso que é tão importante que você aprenda as maneiras do autor cobrar permutação de nós. Porque naquele caso lá, nós estamos aqui, ó, número de possibilidades de distribuir N elementos em N lugares, quantidades iguais. Então você veja só a questão que nós estamos resolvendo agora. O autor disse, em um armário há 5 prateleiras, 5 lugares. E será preciso colocar, distribuir 5 caixas diferentes. Por que diferentes? Porque são de cores diferentes, cada uma em uma prateleira desse armário. Sem que haja uma ordem pré-estabelecida. Porque quando ele fala isso, quer dizer que você pode trocar a ordem. E aí ele pergunta o número total de maneiras de colocar, isto é, distribuir essas caixas nesse armário. Nós então pensamos na seguinte maneira. Nós temos 5 elementos, porque nós temos 5 caixas, e essas 5 caixas, elas deverão ser distribuídas em 5 lugares, que são as 5 prateleiras que nós temos. Quando nós temos 5 prateleiras para distribuir, aliás, 5 caixas para distribuir em 5 prateleiras, nós fazemos permutação de 5. A permutação de 5 é 5 fatorial. Você não precisa decorar os fatoriais, porque afinal você resolve na hora. 5 fatorial significa 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. A permutação de 5 vai ser igual a 120. Aí você pergunta, é só isso? Só isso. Agora, claro, né? Se você não sabe reconhecer, se você não assistiu essa aula e você não sabe reconhecer permutação, aí você fica viajando. Conheço muita gente, infelizmente, conheço muita gente que leria esse enunciado e não conseguiria sair do lugar, porque não reconhece aqui uma questão de permutação. Mais um detalhe importante, que vale a pena salientar para você, é esse aqui, ó, que quando ele disse de cores distintas, é porque ele queria deixar claro que eram
nesse caso, elementos todos diferentes entre si. Trago mais um exemplo, esse aqui da Banca Sebrasp, uma prova do ano 2028, ela falou o seguinte: julgue o próximo item a respeito de contagem. Se a enfermaria de um hospital possuir 5 leitos desocupados, e se 5 pacientes forem ocupar esses leitos, então haverá mais de 100 formas diferentes de fazer essa ocupação. Nós temos aqui, então, mais uma vez, um exemplo muito importante, porque nós temos 5 leitos desocupados e nós temos 5 pacientes que vão ocupar esses leitos. Então imagine só, eu tenho 5 lugares, 5 leitos, e eu tenho 5 elementos que ocuparão esses 5 lugares. Quantidades iguais. Não sobram pacientes, não sobram leitos. A quantidade é rigorosamente a mesma. Eu vou distribuir N elementos em N lugares. 5 elementos em 5 lugares. Estamos com permutação. Mais uma vez, você então pensa e organiza a sua cabeça da seguinte maneira: nós temos exatamente 5 elementos, os pacientes são os nossos elementos da questão, e esses 5 elementos devem ser distribuídos em 5 leitos. Os leitos são os lugares. Lembrando que se fossem números diferentes, a técnica seria outra. Como a quantidade é igual, permutação. Fazemos então permutação de 5, permutação de 5 é igual a 5 fatorial, como você sabe, 5 fatorial vale 120. Portanto, o número de maneiras distintas de que esses 5 pacientes poderão ocupar esses 5 leitos é 120 e, de fato, 120 é mais do que 100. 120 é superior ao número 100, de tal forma que o gabarito apropriado para essa questão é o gabarito certo, e você percebe que não há motivo concreto, não há razão pela qual você diria para mim que você não saberia resolver essa questão. Não faz sentido, né, cara? Não tem motivo. Nossa, John, é muito complicado. Não é muito complicado, cara. É bem tranquilo, é bem sossegado. Basta você aprender os comandos da questão. E eu trouxe mais uma. Dá uma olhadinha comigo. Última questão dessa aula. Banca CESP 2016. Para atender uma grave ocorrência, o comando do Corpo de Bombeiros acionou 15 homens. 3 bombeiros militares, condutores de viatura e 12 praças combatentes, que se deslocaram em 3 viaturas. Um caminhão e 2 caminhonetes. Cada veículo transporta até 5 pessoas, todas sentadas, incluindo o motorista. E somente os condutores de viatura podem dirigir uma viatura. Com relação a essa situação, julgue o item seguinte: a quantidade de maneiras distintas de se distribuir os condutores de viatura para dirigir os veículos é superior a 5. Aí você veja só, ele está falando que eu tenho que distribuir os condutores de viatura. Quantos condutores de viatura nós temos? São 3 bombeiros militares, condutores de viatura. Então, peraí. Eu tenho 3 bombeiros militares, condutores de viatura, que se deslocaram em 3 viaturas. Então, pera um pouquinho. Eu tenho 3 bombeiros que são motoristas, né? Porque ele usou um termo bonitinho aqui, condutores de... É motorista, velho. Então, eu tenho 3 elementos. Tenho 3 elementos que são motora, que são motoristas, que são condutores de viatura. Quantas viaturas são? 3 viaturas. Então, eu tenho 3 lugares diferentes. Eu tenho 3 motoristas para colocar em 3 viaturas. Mesma quantidade, permutação do número 3. Permutação de 3 é igual a 3 fatorial. 3 fatorial é igual ao número 6. Significa dizer que nós temos 6 maneiras de distribuir os condutores de viatura nas 3 viaturas. O autor disse para nós superior ao número 5. Por isso que o gabarito apropriado para essa questão
é o gabarito certo mais uma vez. E, novamente, se você conhece a técnica e conhece os comandos de questão, facilmente, fatalmente, você acertaria tranquilamente essa questão, tá bem? Eu encerro aqui mais uma aula, encerro mais um bloco, não encerramos permutação, estamos longe disso, inclusive. Estamos só começando o assunto permutação e nessa aula nós começamos com o conceito de permutação e também com aquilo que é uma permutação simples. Por enquanto foi um grande prazer. Eu aguardo você na próxima aula. Tchau, tchau.